meu amigo. É nos grandes jogos que você vê quem são os grandes jogadores. Isso serve para o Hugo e serve para o menino Estevão, que até hoje, me desculpe, hein? Fazer gol em time pequeno é uma coisa, no Corinthians é outro, rapaz! E vou começar agora, sim, uma análise aí cronológica, como eu sempre faço, fica melhor para vocês, depois eu analiso jogadores por jogadores. Corinthians empata com o Palmeiras por 1-1, empate heróico, o Hugo pega um pênalti praticamente no último minuto da partida. Corinthians entra em campo no sistema 4-4-2 de losango. Linha de 4, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo. Com essa linha de 4, vai ser difícil a gente conquistar alguma coisa. Nós precisamos de ou reforços ou mudanças. Principalmente reforços, mas mudanças. Então o Corinthians tem uma linha de 4 e o Ranieri na frente. O Corinthians vai no losango com o Ranieri na frente da zaga, Carrilho na direita, e na esquerda Alex Santana. Aí anotem esses nomes. E Coronado de meia atrás dos dois atacantes, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Palmeiras surpreende na escalação o Abel Ferreira e vem com 3 zagueiros. O Palmeiras vem com a linha de 3, vem com os 2 volantes. Aliás, não tem 2 volantes, era um volante, o Richard Rios, o Maurício do lado esquerdo, o Rafael Veiga, né, centralizado, tá? O Rafael Veiga centralizado, o Estevão na direita, o Facundo Torres ali fazendo uma espécie ali de falso centroavante, né, de falso 9. O Corinthians tem sérias dificuldades do lado direito, primeiro com o que a gente já previa. O lado esquerdo do Corinthians, o seu Ramon Dias e Emiliano Dias, eles optaram por escalar o Hugo na lateral esquerda. Eu não sei se na cabeça do Ramon o Hugo anulou o Estevão naquele clássico, naquele derby que houve na Neoquímica Arena no final do ano passado, aquele que salvou o emprego do Ramon Dias. Eu não sei se ele é supersticioso ou se ele entendeu que o Hugo é mais marcador e poderia fazer isso de novo. Não fez. Eu costumo dizer para vocês, desde que esse canal foi aberto, que futebol é matemática. E o Palmeiras, ele jogou com 6 jogadores no meio campo. Essa é a verdade, foi um 3-6-1. E aí o Corinthians tinha 4 jogadores no meio campo, 6 contra 4, enfim. E para ajudar, né, o seu Ranieri estava perdido na marcação. Eu chego à conclusão que o Ranieri não é volante. Alguém tem que ver isso, algum treinador tem que observar isso e entender que ele é zagueiro. Ele é zagueiro, ele não é volante. Então eu quero fazer essa análise, destacar a questão do Ranieri, porque ele faz parte da análise tática do jogo. Porque quando ele fecha a linha de 3 toda hora, ele fica com medo, toda vez que o Corinthians enfrenta um time que sobe linhas e começa a sufocar, o Ranieri, eu não acredito que seja um pedido do treinador, sério, eu não acredito. Eu vi Memphis Depay pedindo pro Ramon corrigir o que eu estava vendo, o que o Memphis estava vendo, o que todo mundo estava vendo. Ele fecha na linha de 3, o Corinthians fazia uma linha de 5 e o Palmeiras vinha e o Palmeiras tabelava dentro da área do Corinthians. Essa questão, né, da tática do primeiro tempo, gente, a gente foi engolido no primeiro tempo. Palmeiras fazendo tabelas dentro da área. Do lado direito, o Rafael Veiga encostava para fazer os... Futebol, vocês sabem, né, cara? Uma coisa que isso aí era do basquete lá atrás, década de 90. Eu lembro do Chicago Bulls, mas isso veio para o futebol há muito tempo. A gente que gosta de tática, a gente sabe que os treinadores trabalham com triângulos, né? São triângulos em campo. E daí saem as triangulações. Então, por exemplo, o Rafael Veiga encostava com o Mike e com o Estevão. Cara, era um show de horrores. Por quê? Porque era Maicon, Estevão, Rafael Veiga contra Hugo e contra o Kaká. O Alex Santana, que estava no setor também, eu nem vou contar. Porque o Alex Santana, ele é muito lento. Então, o que aconteceu no jogo, no clássico contra o São Paulo, com o Lucas, né? E eu falei que não foi pior, porque o lateral dos caras era Igor Vinícius, que era fraquíssimo. Hoje aconteceu pior, porque o lateral do Palmeiras tem força para subir, que é o Mike. Então o Mike passava de Chinerai e o Alex Santana a pé. E aí, meu amigo, era 1 contra 1 toda hora. Na verdade, era mais do que 1 contra 1. E o lado esquerdo nosso era Hugo e Kaká. Então era um show de horrores. Uma bola em que o Piquerez
que depois cansou, mas jogou muito o primeiro tempo, esse lateral é bom, velho. Ele faz o lançamento. Cara, o Carrilho, que a gente gosta muito, não é porque a gente gosta que a gente tem que deixar passar. Ele deixou o Piquerez lançar. O Piquerez faz um lançamento por trás da zaga. O André Ramalho é gente boa, é culto, é líder, é técnico. Só que o André Ramalho, cara, ele é um zagueiro que, cara, é difícil explicar. Se a gente pegar um time forte numa final de campeonato ou no mata-mata e a gente for com essa zaga que a gente tem hoje, André Ramalho e Kaká, olha os laterais que a gente tem. E o Ranieri na frente, cara, destoa. Lá pra frente tem muito cara bom. O Carrillo é bom, muito bom. O Coronado é bom, mas não joga contra time grande, né? O Garro é fantástico, vai voltar domingo. O Memphis é muito inteligente. O Yuri Alberto é muito forte e, enfim, é importante. Né? O Bidon, não sei como que vai voltar o Bidon. Então, esperamos um Bidon maravilhoso voltando. Então, assim, de Bidon, Carrillo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, pô, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Daqui para trás, meu irmão, assim, destoa demais, gente. Destoa demais. E por mais que a gente goste de analisar a tática, uma coisa que eu foquei para minha carreira, eu nunca ia analisar a tática sem analisar a questão técnica. Porque tem gente que fica falando de tática, parece que é videogame, fica chato. Não, você tem que analisar taticamente, mas tem a questão técnica. O que adianta mexer lá as peças, só que as peças são Ranieri, as peças Kaká, Hugo, Bidu, o próprio Mateuzinho, o André Ramalho, que, pô, o André Ramalho é bom, velho. O André Ramalho é bom. Só que não dá, né, velho? E o André Ramalho ainda, pelo menos eu vi hoje afastar cruzamentos, porque o Palmeiras começou a chuveirar na área, porque o Palmeiras também não tinha muita qualidade no segundo tempo, não. Ficou mais no chuveiro. Quantas bolas passou direto, foi para linha de fundo? Que se tivesse qualidade, tabelava por dentro, fazia triangulação pelos lados, ia para o fundo, cruzava para trás, fazia um gol rasteiro na pequena área. Não aconteceu isso também. E algumas bolas pelo alto no segundo tempo, o André Ramalho afastou, coisa que o Kaká, do tamanhão dele, não fez. O João Pedro Tchoca foi o melhorzinho. O João Pedro Tchoca, ele não tem qualidade para sair jogando. O André Ramalho talvez possa ser testado de volante um dia, porque ele vai ter sobra. E o Ranieri não é volante. Se o Corinthians não tomar uma providência em relação ao Ranieri como titular, nós vamos passar mais um ano sem ganhar nada. Eu lembro que eu comecei um ano, não sei se foi 22, 23, eu falei, se a nossa zaga, foi 22, se a nossa linha de 4 for Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, nós não vamos ganhar nada. Eu falei isso em janeiro. E nós não ganhamos nada naquele ano. Então, assim, tem algumas coisas no Corinthians, pô, foi maravilhoso o empate, eu era só sorrisos, entendeu? Só que é o torcedor, pô, aquela emoção, o goleiro acabou de pegar um pênalti, aí entra o jornalista para analisar o jogo. E o que acontece? Palmeiras massacra por dentro, né? Palmeiras massacra pelos lados, e aí acontece algo incrível no final do primeiro tempo. Cara, o Palmeiras teve chances de fazer o segundo. Cobrança de falta, o Hugo foi o grande nome do jogo, né? O Hugo foi o nome do jogo. Aquela falta que o Palmeiras bateu por baixo, que o Hugo pegou ainda no primeiro tempo. Enfim, o Hugo foi o nome do jogo. Porque o Palmeiras não fez o segundo gol no primeiro tempo. E aí o Memphis Depay. O Memphis, ele é um cara que precisa que o time esteja bem em campo fisicamente para correr por ele. Porque a inteligência dele é absurda. Agora vamos falar de coisa boa. O Memphis Depay rouba a bola do Richard Rios. Mas roubar a bola não foi o máximo. Para mim, foi o que ele fez depois que ele roubou a bola. Porque esse cara, ele é absurdo de inteligente. Ele rouba a bola. Assim que ele rouba a bola, eu acho que qualquer jogador daria já um tapa pro Yuri Alberto. E todo mundo viu no lance. Quando o Memphis rouba a bola, o Yuri espeta, né? Não sei se o Coronado espeta do outro lado, eu não lembro quem espeta do outro lado, porque ficam as opções, mas é claro que a opção tinha que ser o Yuri. E todo mundo viu. Bola no Yuri, bola no Yuri. Cara, por Deus, eu pensei na hora, não toca agora. Não. Ele fez exatamente isso. Assim, o lance é muito rápido, claro, parece que eu tô falando aqui que são 5 minutos. Nós estamos falando ali de segundos, milésimos. Ele dá uma segurada primeiro, ele dá uma carregadinha com a bola, porque ele pensa o seguinte, eu vou deixar o Yuri
mais próximo da área possível e vou dar na frente, já dentro da área. Porque quando ele sabe que o forte do Yuri é isso, é chegar batendo. Se ele já toca de primeira, tá arriscado o Yuri não avançar na corrida, dominar, devolver para ele. Mas, cara, a inteligência é exatamente isso, Cícero. Ele esperou o momento certo. Ele é muito craque, velho. Ele esperou o momento certo. O Memphis, cara, ele já conhece o companheiro de ataque, velho. Ele conhece o cara, já. Ele falou, eu sei a maneira que eu tenho que dar a bola para ele. E ali, de saber, de ser inteligente, a maneira que ele tem que dar a bola para o parceiro, além de saber, ele sabe fazer. Não adianta só teoria, tem que saber fazer. E ele fez, ele segurou e, pum, deu um tapa. O Corinthians terminou o primeiro tempo empatando em 1, foi uma ducha de água fria. O futebol não é só físico, todo mundo sabe. É técnica, é tática e é o emocional. Na vida, velho, o emocional todo mundo sabe. Né? Você trabalha por pressão. Eu lembro quantos jogos eu fiz no estádio com o notebook. Daqui a pouco o notebook começava a travar, você fica nervoso. Pô, em toda a área, tô falando da minha área, você pode pensar na sua. Se você ficar nervoso, se algo te abalar emocionalmente, cara, aquilo ali mexeu com o Palmeiras, velho. E aí o seu Ramon Dias, ele manda muito bem no intervalo. E a mexida que ele fez no intervalo, cara, era o que precisava. Ele faz linha de 5, claro que é a linha de 3. Ele põe o João Pedro Tchoca, que hoje é um dos melhores zagueiros que nós temos. Não é incrível, não sabe sair jogando, mas sabe defender. É o que importa para nós hoje. Feijãozinho com arroz, cabecinha de alho, entendeu? Bem feito. Ó, maravilhoso. Não precisa, né, ser uma lagosta, um Papa Califórnia, entendeu? Dá para fazer um feijãozinho com arroz maravilhoso. Colocou o João Pedro Tchoca do lado direito, ele põe o André Ramalho no meio e põe o Kaká na esquerda. Aí, claro que ele baixa as linhas. Depois ele acerta ainda em colocar o Bidu, porque você precisava, né, o Yuri fez aquela bobagem, né, que fez, e aí você precisava de laterais que subisse, isso ajuda bastante. Ele faz uma linha de 3 na frente da linha de 5, cara, ele gosta desse 5-3-2, tá? Aí ele fica com Ranieri, Carrídio, Coronado mais caindo pro lado esquerdo, e lá na frente Yuri e Memphis. Só que aí, Yuri Alberto, que na comemoração deu-lhe uma voadora na bandeirinha, a expulsão do Yuri foi infantil e que, né, prejudicou bastante ali o time do Corinthians. E no final, o Hugo pega o pênalti, como a gente volta ao início da live, eu todo feliz com o Hugo pegando o pênalti. Eu não acho que o Estevão é o novo Neymar, e olha que eu não sou fã do Neymar, mas eu vi o começo do Neymar cobrindo, né, o Santos, e meu filho, não dá nem para comparar, velho. E quando ele pega a bola, eu falo para minha esposa, eu falo pro meu filho, o Hugo vai pegar. Tinha certeza que o Hugo ia pegar, entendeu? Coisa de torcedor nessa hora, mas a gente fazer o quê? De torcedor também. E aí o Hugo pega, entendeu? E o Corinthians sai com esse empate. Lucas Leal Veloso, Hugo, Matheus, Ramalho e Tchoca, contratar lateral. Martínez, Carrídio, Bidon, Garro, Memphis e Yuri. Quero ver quem vai elogiar quando tiver esse time e está criticando agora que o time é uma M. Ô Lucas, eu não sei se os caras falaram que o time é uma M, né, velho? Acho que os caras, talvez eles estão criticando individualmente. Assim, eu, por exemplo, eu estou criticando individualmente a atuação de alguns jogadores, caso do Coronado, por exemplo, e caso do Mateuzinho. Esses dois, para mim, hoje foram muito mal. Agora, tem alguns que eu decreto realmente que não dá, Lucas. Kaká não dá, Ranieri não dá, Hugo, lateral esquerdo, não dá, entendeu? Charles não dá, Rian não dá. Então, assim, tem alguns que eu decreto que não foi só hoje. E alguns que eu estou criticando por ser um pós-jogo. Porque eu também não decreto o fim do Coronado. Eu sei que você não gosta do Coronado pelo jeito. Mas, não sei, cara, eu não vou abrir mão dele ainda.